Pessoal, boa noite. Hoje, surpresa aí no nosso sábado. Acompanha a gente aí que vai ser legal. Esperar ele entrar, ele já me mandou um recado aqui falando que já estava aguardando. Coisa de maratonista, né? De atleta muito pontual. Então, assim que ele entrar aqui, a gente já começa o nosso bate-papo. Boa noite! Boa noite. Tudo jóia? Rapidão, hein? Entrou rapidão. Ah, então tá bom. Sinal que a nossa internet tá boa hoje. É. Você tá num cantinho especial aí. Eu montei, né, pra gravar uns vídeos aqui, mas é um quarto comum, um lugar normal, assim, né? Eu só E- botei só a parede só. então, falando em vídeo, fala pro pessoal um pouquinho do canal que você tem no YouTube. Ah, na verdade, eu tenho um canal já faz um tempo já no YouTube, né? Só que eu não, eu postava mais ou menos, tipo, quando aparecia uma matéria de uma prova, alguma coisa, eu postava ali pra estar guardado. Aí, o ano passado, em dezembro, eu resolvi botar esse projeto para frente, né? Criar a TV Ciporrum. É Ciporrum, né? Mas para ficar mais fácil de pronunciar, Ciporrum. Uhum. Aí eu comecei a interagir com o pessoal, algumas provas que eu ia, eu tinha uma pessoa que me auxiliava também para filmar, né? Que não dá para você ir na prova Fazer os filmar, dois. entrevistar tudo. Aí eu entrevistava alguns corredores, passando, tipo, eu comecei com uma prova histórica, que é a São Silveira de Barueri, que é uma prova que é a prova que eu mais corri na minha carreira, né? Uns 8, 9 anos eu já corri essa prova. Aí eu fiz um material legal, fui cobrir a São Silvestrinha também. Aí hoje eu tava passando um pouco do meu dia a dia no treino, né? Quando eu tava trabalhando para maratona. E também, às vezes, eu quero falar alguma coisa que tá relacionado à minha atividade, do esporte e tal. Aí parou com esse negócio de quarentena, eu parei de treinar, não tinha o que botar, e eu criei um quadro, Corredores do Brasil. O intuito desse quadro é mostrar, tipo, os corredores do Brasil, que seja amador, que seja profissional, que seja meio nível, né, a mostrar as histórias, né? Porque assim, tem muitas histórias que emocionam, motiva, tudo. E da mesma forma que eu era motivado por um corredor de elite antes, quando eu comecei a correr, eu acho que tem muitas pessoas que também sentem esse mesmo sentimento. Aí eu criei, já postei acho que 3 episódios já, e sempre que dá, a gente tá botando alguma coisa. E isso é muito legal porque o atleta brasileiro de performance não tem esse hábito. Mas a gente vê muitos vídeos no YouTube de atletas americanos, assim, né? Posta o treino, faz essa interação, assim como você disse, é motivacional, né? E então é muito legal a sua ideia. Porque assim, alto rendimento, eu acho que só tem eu que posto, assim. Sim. Da elite. Só que assim, eu sou, apesar de ser um corredor de correr na frente, eu ainda tô naquela parte raiz, sabe? Aquela parte lá da onde eu comecei, que eu acho que eu sou igual a todo mundo, a diferença é que eu corro um pouco mais. E o mesmo sonho que eu tinha, que na minha época, quando eu comecei a correr, eu vi o Franco correr na televisão, o Clodoaldo, o José Teles, que eu era fã, eu sei que tem pessoas também que quer chegar próximo de mim, quer saber um pouco mais de mim e tal. Então eu uso mais um pouco desses recursos tecnológicos que a gente tem hoje, a internet, o YouTube. Agora também estou brincando no TikTok também, TikTok. para interagir com a galera, entendeu? Então as pessoas falam, ah, mas o Elton, pô, o cara da elite conversa comigo, me responde e tal, mas eu sou normal, igual a qualquer uma pessoa, a qualquer um corredor, como qualquer um mesmo, assim, sabe? Então eu procuro estar mesmo na raiz mesmo. E também quando você está perto assim das pessoas que te incentivam, você fica mais alegre, né? Porque o nosso trabalho é duro, né? Você tá ali de domingo a domingo. Então é uma motivação, todo dia você recebe aquela energia boa, né? Sim, porque assim, eu acho que a gente não só incentiva as pessoas, né? A gente se incentiva também com as pessoas. Porque quanto mais você sabe que tem pessoas torcendo pela gente, torcendo pelo nosso trabalho, pelo nosso resultado, dá mais motivação pra gente treinar. Porque assim, eu vou treinar lá na pista lá. Aí depois eu posto antes, eu vou treinar, tal, depois eu posto depois. Cada mensagem que eu recebo é uma fonte de energia pro próximo treino. Então, por isso que eu criei esse canal, eu sempre estou ativo nas redes sociais, pensando nesse motivo aí que, assim, às vezes é melhor você receber um parabéns do que, tipo, propriamente o pódio, entendeu? Hum. Tipo, uma mensagem de apoio, isso aí ajuda bastante. Incentivar e ser incentivado, né? Vamos mandar coraçãozinho aqui pro povo, ver se o povo vê a nossa live. Agora Gente, ó, mesmo vai entra nesse aí. aviãozinho aí, ó, quem tá na live aí, e vai mandando, convidando os amigos, vai nesse coraçãozinho, bate aí, tá vendo? A live tá É, vindo aí, e ó. mandando. Pois E vai é, chamando o povo. já tá experiente já no negócio, é isso aí. É, E
E você, Eu a aprendi com gente. o Patrick. Ah, tá certo. E você falou dessa troca de motivação, né? E você é um dos atletas que eu conheço que é mais constante, sabe? Você entra nas provas, sempre tá ali entre os três primeiros e tá sempre muito bem, sabe? Como que foi que você foi descobrindo isso? Esse trabalho de formiguinha para chegar onde você tá? Essa constância, como que você foi construindo isso? Eu sempre fui um atleta constante em tempo, né? Para você ver, eu treinei 2 anos sem treinador, até quando eu comecei a correr, até eu achar um treinador, né? Eu comecei a correr em 2007, quando eu vim me fixar com o treinador foi no final de 2009. E eu já tinha uma constância, eu corria 33, sem treinador, correndo tipo do serviço para casa, né? 3, 4 dias por semana, não sabia o que era intervalado, nada. Eu acho que isso aqui é a genética, é o dom que Deus dá pra gente, né? Porque para correr em alto rendimento é difícil, porque tanto é difícil para chegar, é mais difícil ainda para segurar. Hum. Só que assim, comecei a correr tarde, com 19 anos, e teve uma hora que eu juntei a corrida com o trabalho. Em 2010, no final de 2009, eu arranjei um treinador. No início de 2010, em março, eu parei de correr só para treinar. Minha primeira prova de pista, eu lembro que eu corri 15,25. Uh. Meu histórico de CB Art é bem constante. Aí depois veio 15,8, 15,10, era só nessa constância aí. E eu nunca conseguia correr o 14. Correr 14,55, correr a 3. Era 15,8, 15,5, não, era só isso aí, né? Aí quando foi um dia, só que assim, eu sempre fui um cara que eu saí na prova sempre na frente. Eu nunca fui cara de correr atrás. Sem ver no vídeo, alguma coisa, eu sempre tô ali brigando. E um dia eu pensei, mas rapaz, conversei com o treinador, eu não consigo correr abaixo de 15. O que é que eu vou fazer? Ele falou, olha, a sua primeira parte está sendo muito forte. Você está gastando muito, no final você não está rendendo. Então eu corria 3 quilômetros a 2,55, 2,50. Os outros 2 quilômetros eu corria 3,10. Ixi. Aí eu botei a cabeça, né? E quando foi um dia eu fui correr uma prova no Centro Olímpico em São Paulo. Aí eu lembro que eu passei 3,5 os 3 primeiros 1.000, né? Que deu 9,15. Aí, nos outros 2.000 eu virei 2,55, 2,50. Aí eu corri 14,40 e alguma coisa. Desse dia pra cá, nunca mais eu corri 15 na minha vida. Ah, aprendi a Aprendeu. controlar, foi. Mas eu sempre fui constante, assim. Eu lembro que eu corria 31 e alguma coisa e eu precisava de índice para o Troféu Brasil. Aí meu treinador me levou para correr em Porto Alegre, na Sojipa, no Clube da Sojipa. Isso em 2010. Foi meu primeiro Troféu Brasil, né? Aí eu tinha 31,07. Aí eu cheguei lá no Sojipa, eu corri 30,24. Quando foi um mês depois do Troféu Brasil, eu corri 30,19. Pronto, daí foi só constância. E, sei lá, acho que é uma coisa que vai automaticamente para a cabeça. E você já sabe administrar o ritmo, tem tudo isso, né? E eu vi também que o seu treino é solitário. Seus longos, seus tiros, muitas vezes são solitários. Você acha que isso te ajudou a trabalhar? A minha vida inteira, como eu sempre fui de equipe pequenas, né? Antes de ir pro Cruzeiro, sempre, até no Cruzeiro mesmo, os atletas do Cruzeiro, cada um treinava no seu lugar. Então, como eu era o melhor atleta da minha equipe, era uma equipe pequena, eu sempre treinei sozinho. Às vezes pegava alguém ali para acompanhar, mas eu sempre ganhava todo mundo nos treinos. E eu fui acostumando isso aí com o tempo, é uma coisa que me ajudou quando eu subi para maratona. Hum. Porque imagina, você é acostumado a treinar no grupo de 3, 4 e você chega em uma época que você tem que fazer longão de 30 quilômetros e o outro pessoal não vai correr maratona. Porque geralmente nas equipes, quando vai correr maratona fica, né? Aí você tem que aumentar o volume sozinho. Então isso aí eu acho que que me ajuda nisso aí, foi uma coisa que eu usei na minha vida inteira, né? Treinar sozinho. Então hoje eu não sinto dificuldade não, nos tiros, nem tudo, né? Eu programo lá, eu quero fazer assim, assado, e vou lá e dá tudo certo, graças a Deus. E a gente vê muito que os atletas, por exemplo, os quenianos, gostam muito de treinar em grupo. E a gente não vê isso muito com os atletas brasileiros. Você acha que se os atletas brasileiros se unissem, por exemplo, nesse momento, que tem muitos atrás do índice olímpico, o Brasil evoluiria mais na performance? Ou você Eu acha acho que que não? sim. Eu acho que sim, porque quando você treina junto, um ajuda o outro, um puxa uma volta, um puxa outra. Você vai fazer uma sessão de tiro longo, vamos dizer, uma sessão de tiro de 5.000, com 5 atletas, cada um puxa um, então dá um ritmo legal. Você vai fazer uma sessão de 30 tiros de 400, cada um puxa um, outro puxa outro. Seria legal. O negócio do Brasil é que caiu muito, né? Então tem poucos atletas no Brasil, todos distantes, né? Com esse negócio da queda dos clubes, você tem um atleta no clube, um atleta no outro, um lá em Pernambuco, outro lá em Brasília, outro lá no interior. Aí fica difícil, porque você vê um exemplo aí dos anos 90, quando tinha o Ronaldo da Costa, o Vanderlei, o Daniel Lopes, o MC Zé Ben, esses caras, Luiz Antônio, esses caras aí treinavam tudo junto.
Então você vê que ali nos anos 90, os resultados eram mais constantes, né? Você tinha, principalmente na maratona. Você pegava aí 10 caras correndo abaixo de 2:12, né? Você pegava aí 20 caras correndo 28, Sim. né? Correndo 29, né? Então, era melhor. Hoje eu acho difícil pela quantidade de atletas que é menor, né? Porque hoje você pega, vamos dizer, eu moro aqui em São Paulo, nós temos um atleta bom, que é o Danielzinho, que mora em Bauru, nós pegamos o Edson, que mora lá em Caçapava, e cada um por equipe diferente, nós não tem a condição de ter um patrocínio, juntar nós, tipo, confinar em Campos do Jordão para treinar tudo junto. Então, a maior dificuldade é isso, mas se juntasse, seria melhor. E também tem uma que a maioria dos atletas treinava com o mesmo treinador. Então você pegava um grupo da BMS e treinava com o mesmo treinador. Você pegava um grupo do Pinheiros com o mesmo treinador. Um da Pé de Vento com o mesmo treinador. Então, isso aí facilitava também. E eu vejo uma coisa assim que os fundistas pedem muito, o camping. Você acha que se tivesse um apoio para que os atletas fossem para um camping, ajudaria muito nessa questão de performance? Concentração é tudo. Eu já tive algumas oportunidades de fazer alguns campos sozinho mesmo, né? Eu nunca achei ninguém para treinar, fazer campo no meu nível. E você descansa. Tipo, eu nunca saí para fora do Brasil para treinar, mas já fui para Campo de Jordão várias vezes. De 2012 para cá, muitas vezes. Cheguei a ir até 2 vezes por ano. É o descanso, você se alimentar bem, tudo isso influencia, né? Porque quando você vai para um campo, você vai focado, né? Quando eu ganhei as 10 milhas garotos, fiquei 40 dias em um campo, e eu fui segundo na meia do Rio, ganhei as 10 milhas garoto, corri 2:13 em Berlim. Então isso aí ajuda bastante, porque você vai trabalhar com foco só, né? Porque se você tá aqui embaixo, tem corrida, todo domingo você quer, ó. Quer. Se você vai no campo, tem uma coisa que segura, porque é longe, você, não, eu vou ficar um pouco mais, eu vou ficar um pouco mais. Então, é uma coisa que te ajuda a focar mais no objetivo. E você falou esse negócio do foco de não competir. Você acha que a evolução da corrida de rua, do fundo, também peca um pouco nisso aí? O atleta não tem patrocínio, então ele é obrigado a correr uma prova atrás da outra para se manter? Ou trabalha, ou corre todo fim de semana para poder se manter? Sim, se você treinar mais, você vai ter mais resultado, né? Você não tem um patrocínio. Aí você chega no final do mês, aí você fala, eu tenho um monte de conta para pagar. Uhum. Aí tem uma corrida ali pagando R$ 1.000, você fala, eu vou lá correr. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu corri Berlim bem e ganhei garoto, fui segundo na meia do Rio. Eu tinha um patrocínio do Cruzeiro que me segurava legal. Então, eu falei, eu vou treinar para correr Berlim e só. No meio dessa prova de Berlim, eu vou botar meia maratona do Rio como preparação e 10 milhas garoto, que era o apronto. Eu fiquei 40 dias sem competir, fui pro Rio, fui segundo. Aí 15 dias depois eu fui para garoto, ganhei. Aí depois fui para Berlim, era uma prova para 2:11, mas eu fui lesionado para lá, sofri um pouco. Mas esse foco aí me ajudou bastante. Tanto serviu para mim que eu dei bons resultados em provas grandes, financeiramente, eu ganhei um bom dinheiro com isso daí, Uhum. um bom resultado. É uma coisa que está me segurando até hoje, porque em Berlim eu não ganhei dinheiro, eu gastei para ir lá, né? O meu patrocinador não me mandou lá. Mas hoje, o Bolsa Atleta, estou ganhando o Bolsa Atleta através do resultado que eu ganhei em Berlim há 2 anos atrás. Então foi uma coisa que eu guardei a longo prazo e é uma coisa que vai me sustentar até o final do ano que vem. Então, se eu não tivesse tido esse planejamento, eu acho que hoje eu não teria um salário, não teria os resultados, não teria ganhado as provas. Então, planejamento é tudo. Aí você pega uma outra coisa diferente. Os Jogos Pan-Americanos. Em 2018 eu não tinha patrocínio de nada. Aí eu venho dos Jogos Pan-Americanos, aí eu falo, rapaz, o que é que eu vou fazer para pagar as contas? Correr, né? Então, quando eu voltei dos Jogos Pan-Americanos, eu corri meia maratona da ACE em São Paulo, meia maratona de São Bernardo dos Campos, uma meia maratona. Umas 3, 4 provas eu corri. Depois de uma maratona, aí fica difícil. Por quê? Porque eu estava precisando de dinheiro. Se eu tivesse corrido, eu tinha passado necessidade porque eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas. Ai, é complicado essa parte, essa vida de atleta, né? Essa parte aí. E agora, nesse momento, como que você faz para poder se manter? Você tem alguém que está podendo te ajudar ou não? É tudo isso o seu planejamento. E pensa de um atleta, como é que fala? Ele se resguardar financeiramente. O atleta também precisa entender isso, que ele tem que ganhar dinheiro e tem que guardar, e não só gastar. Sim, você sempre tem que ter uma segunda opção, né? Porque, assim, você sabe que a atleta é como se fosse corretor de imóvel, como se fosse advogado, que você trabalha, uma hora você ganha muito, outra hora você não ganha nada. Então, na época das vacas gordas, se você puder, 50% ali. Entendeu? 50% ali. Era como era na minha fase. Quando eu era assalariado do Cruzeiro, salário do Cruzeiro, para mim pagar minhas contas, dinheiro da premiação, eu guardar ou investir em alguma coisa.
graças a Deus, hoje eu consigo me manter alguns meses, né? Um ano, alguns meses, 6 meses, e tal, uma coisa assim. E assim, os resultados que eu fiz com as maratonas, hoje eu ganho a Bolsa Atleta, né? Também o final do ano passado, depois da São Silvestre, eu arrumei um patrocínio que está me mantendo. Graças a Deus. Mas, assim, sempre eu pensei no segundo plano, mas se eu parar de correr, se eu machucar, eu tenho que ter pelo menos aí para me segurar uns 6 meses, uma coisa assim. Sempre tem que pensar nisso, porque imagina, você ganha 1.000, você gasta 1.000. Aí fica difícil, né? Não, você é o primeiro atleta que eu vejo falar que se planeja, que entende assim, um pouquinho de economia, sabe? Sabe da importância do planejamento. Então, mais uma vez fica como eu comecei a nossa conversa, mais uma vez você se mostra um atleta constante, né? Porque assim, nada é fácil, né? Principalmente para nós corredores. E a gente nunca sabe o dia da manhã. A nossa profissão é uma profissão muito incerta para o alto rendimento. Porque você pega ali 2011 até 2015, você chegava aqui no estado de São Paulo, você tinha 3, 4, 5 provas no final de semana, pagando 4, 5 mil reais. Uhum. Hoje, quando você acha uma em um mês, longe uma da outra, e tá muito concorrido, né? Então, tipo assim, você tem que. Eu peguei também umas fases boas, né? Eu ganhei o Circuito Caixa 2 anos também. Eu tive patrocínio direto com a Caixa, né? Que era um patrocínio que tinha Caixa com o CBA, então eu ganhei 2 anos. Peguei umas provas boas, uns momentos bons, graças a Deus. Então, tipo assim, é claro que a gente gasta, mas com controle. Eu sempre fui controlando, sempre um cara de pé no chão. Então, você sempre vai me ver de camisa de corrida. Eu sempre de roupa de corrida, tênis de corrida. Então, eu sou um cara muito simples mesmo, assim, sabe? Eu não sou Tá muito certo. gastador. Eu gasto mais com comer, né? Tá Comida, essas certo, é coisas, isso assim. mesmo. E fica a dica aí pro pessoal: um pouquinho para as contas, um pouquinho para poupança. E Se tiver segue. oportunidade, sim, né? Porque às vezes tem um atleta que ele não tem patrocínio, não tem nada, aí fica difícil de Uhum. você guardar, tal, tudo. Mas se você tiver a oportunidade de guardar, não sei, 10% que seja do que você ganha, Sim. isso aí já vai te servir para o futuro, porque. E pagar INSS por conta, né? Porque É. você não sabe. Então vai lá, paga teu INSS por conta, porque vai que você precisa, uma hora, né? Porque a gente é atleta, aí você acha, não, eu vou correr toda a vida. Isso aí é passageiro. Chega uma hora e acaba. Tem uma hora, Acaba. você vai correr a vida inteira, a gente vai correr a vida inteira. Mas vai chegar uma hora que você vai correr lá no povão, lá, passando em É. mapa, brincar tudo. Hoje tudo é compromisso, porque hoje a gente tem a cobrança da gente, tem a cobrança de vocês fãs que torcem pela gente. E se tiver algum patrocinador, a cobrança do patrocinador e da empresa, Também. né? Verdade, verdade. E você falou do circuito caixa. Eu queria que você contasse para a gente. O circuito caixa foi um projeto que ajudou, como você disse. Mas conta para a gente o preço que você teve que pagar, porque todo fim de semana tinha corrida. Você tinha que disputar com atletas africanos, enfrentar viagens. Conta para a gente como é que foi essa batalha. Ganhou 2 vezes, mas pagou caro. Foi difícil o circuito caixa, porque assim, eu entrei no circuito, eu gosto, o circuito caixa funcionou acho que 15 anos, né? 15 anos. Eu fui o último, quando tava rolando o circuito, porque depois que acabou o circuito que pagava patrocínio, ficou 2 anos. Então eu fui o último vencedor do circuito caixa. Eu não queria entrar para estatística, para história do circuito como o último a vencer, né? Mas eu fui o último a vencer. E eu sempre queria, eu vou correr o circuito caixa, eu vou correr o circuito caixa, mas como eu corria muita pista naquela época, não encaixava o calendário. Só que a equipe que eu corri em Barueri acabou. E eu fiquei sem patrocínio. Eu falei, o que é que eu faço agora? Para mim ter um salário e tal, eu ganhava na época, acho que R$ 1.500 em Barueri. E fiquei no zero. Os caras ficaram me devendo 6 meses de Ah, salário. Aí eu falei, eu vou entrar no circuito caixa. Eu juntei um dinheirinho, né? Aí eu falei, eu vou entrar no circuito caixa. Só que eu sempre fui assim, eu ia na prova, mas para estar entre os cinco, para pagar as despesas. Que eu falei, eu sim. tenho que ir. O quinto ganhava 1.000, né? Era 4 pro primeiro e 1.000 pro quinto. Aí eu falei, eu tenho que ganhar pelo menos R$ 1.000 para me pagar a despesa da viagem. Aí eu entrei no circuito, sem patrocínio, sem nada. Aí comecei a viajar ao Brasil. Comecei a viajar ao Brasil, o circuito já estava rolando quando eu entrei. Só que é o que eu fazia. Eu planejava, eu ia na prova para mim ser o melhor brasileiro e pegar a maior pontuação. Então, para não correr muitas provas, quando eu entrei, os caras corriam maratona, que pegava mais Ah, pontos, essas coisas. E quem corria 10 km e meia maratona, o cara tava para trás. Então, tipo, você tinha que torcer para os caras que corriam maratona chegar na maratona lá atrás. E eu fui, né? Só que todas as provas eu era melhor brasileiro. Então, quando eu não ganhava do caniano, eu era segundo. Então, segundo eu ganhava R$ 3.000, só que eu ganhava 30 pontos, né? Aí eu fui indo, sofrendo, só que não dava para treinar forte, porque toda semana você tava num lugar do é. Brasil diferente.
Aqui você estava em Porto Alegre domingo, no outro domingo você estava em Fortaleza. Aí o que era que eu fazia? Uma semana eu treinava forte, outra eu tirava o pé. Uma semana eu treinava forte, outra eu tirava o pé. No primeiro ano, eu ganhei o circuito de caixa na volta da Pampulha. Antes de entrar na São Silvestre, eu tinha vencido. No segundo ano, eu ganhei com 2 etapas de antecedência. Então, eu Olha sempre só. planejava. Eu nunca planejava. No ruim, eu era o segundo. Porque o segundo ganhava, tipo, 25 pontos. Aí, o primeiro 30. Então, eu sempre fui no planejamento dos pontos. Quando eu olhava que eu tava bem de ponto, aí eu descansava 2 etapas. Aí, quando o cara ia encostando, aí eu ia lá, corria de novo. E, assim, foi sempre na lógica, assim. Sempre eu na ponta do lápis. Tá certo, é isso mesmo. E como que você se prepara mentalmente, tanto para treinar forte quanto para competir, sabe? Porque você é um atleta muito constante, tá sempre ali entre os três no pódio. Como que você se prepara mentalmente para estar bem? Porque, tipo assim, o masculino, a prova masculina é muito disputada. Além de você disputar com os brasileiros, tem os africanos. Então, como que você gosta de se preparar mentalmente, tanto para treinar muito, que é no caso da maratona, quanto para entrar em prova? Ó, eu penso positivo, eu nunca penso no negativo, sabe? Quando eu tô sozinho ali, eu me imagino na prova. Quando é uma prova importante, eu chego até a sonhar com a prova. Ó, Entendeu? Eu chego até a sonhar com a prova. Aí eu penso, naquele momento de dor, eu penso que aquilo ali vai ser uma coisa melhor. E eu sou um cara de treinos progressivos. Não sei se vocês já acompanharam aí aham, as acompanho. pistas que eu sei. Eu sou aquele cara que se eu for fazer 30 tiros de 400 e eu chegar lá na pista, o primeiro der 1,9, eu tenho que correr tudo abaixo de 1,9. Se o primeiro der 1,5, eu tenho que correr de 1,5 para baixo. Se der 3 cravadas, eu tenho que correr de 3 para baixo. Então, sou aquele cara que não sobe, né? Mas eu sempre penso positivo, sempre penso nas coisas boas. Às vezes você chega na pista, você não está tão bem, né? Mas quando você sai de lá, você sai uma outra pessoa. Com certeza. Entregue, né? Tá entregue aquela sensação de, nossa, venci, me superei. Isso é Me bom. superei. Porque às vezes você acha, ah, eu não consigo. Você chega lá, você tem, principalmente nós que é maratonistas, aí você tem uma sessão, você chega na pista, quando eu tô treinando para maratona no dia de intervalado, eu não saio ali com menos de 25 quilômetros. Você chega lá, Ó, você tem uma sessão de 15 tiros. Você chega no 10, você dá uma balançada, tal. O que é que eu faço? Você toma água ali, respira, volta lá de novo. Quando você terminar, graças a Deus, venci. E você disse que é uma pessoa que gosta de pensar positivo. Como que você lidar com as frustrações? Primeiro, com a frustração do treino, que é uma pergunta que o atleta amador faz com frequência. Você tem o treino para fazer, o corpo não tá bom. O que é mais certo fazer? Termina do jeito, entrega do jeito que der para entregar, ou não, amanhã eu venho e entrego. O que você gosta de fazer e como que você lida, por exemplo, com a frustração de uma prova que você se preparou para se reerguer de novo e voltar mais forte? É que assim, se eu tiver muito cansado, eu sou um atleta que assim, se eu tiver muito cansado mesmo, eu pego uma sessão aí, às vezes eu treino 3, 4, um mês sem descanso. Quando eu tô muito cansado, eu paro, eu não vou nem pra pista treinar. Hum. Eu mudo o dia, daquela sessão ali. Aí já fica a dica. Fica a dica, porque às vezes o cansaço é um alarme ali para uma lesão, talvez, uma coisa assim, entendeu? Porque às vezes através do cansaço você entra no overtreino, né? A primeira coisa, você tá sonolento, muito cansado, muita dor no corpo. Você descansa 2 dias, às vezes é melhor você descansar 2 dias do que ficar machucado um mês. Ou, Entendeu? E assim, tipo, ano passado mesmo eu entrei em muitas provas, tipo, entrei Integração, Ribeirão Preto, entrei em uma prova na Praia Grande, treinando para maratona. Fazia meu longão de sexta-feira, 30 e poucos quilômetros, e entrava na prova. Mas por quê? Porque eu precisava do dinheiro. hum, Eu precisava do dinheiro. Aí o que é que eu fazia? Eu vou usar essas provas como treino. O que der, deu. Então eu ia ali, eu corria, tipo, se eu vou passar na maratona 31. Então eu ia lá na prova, rodava 31 no 10, era como se fosse o meu título da quinta-feira, entendeu? Então eu usei muitas provas, os caras, mas se pô, tá tomando taca aí de fulano de tal, hum. de ciclano de tal. Pra mim não importava. Pra mim o que importava era o que eu tava buscando, tipo, há 2 meses na frente ali, entendeu? Então eu entrava em muita coisa pensando nisso. E te deixa animado você ir lá e mesmo cansado, ver que, poxa, saiu. Ah, eu tô treinando pra maratona, mas o 10 foi bom. Ganhei de uma atleta que treina só pra 10. Isso te deixa animado também? Faz parte de uma motivação pra correr bem a maratona? Ah, sim, sempre, né? Porque a gente tá se testando. Esse ano mesmo, eu comecei meu trabalho para maratona. Com 15 dias de treino, eu fui lá na Ace São Paulo, eu corri 30,14. Eu fui para correr 3,5, 30,50, Hum, digo. Ó. Eu corri 30,50, eu tô no meu ritmo da maratona. Cheguei lá, corri 30,14. Aí pronto. Aí abri pronto. as portas, comecei a treinar. Felizmente não deu para correr a maratona, né? Mas estava muito bem, acho que ia vir um bom resultado. Ah, mas agora você sabe o caminho, a hora que
for liberado aí, é só seguir de novo. E você teve uma convocação para o Mundial, tava lá com a meia maratona, Mundial de meia, né? Você pôde alinhar lá com a nata da nata. Como é que foi para você? Você tá falando do Mundial de 2016? Isso, em Cardiff, não Em é? Cardiff. Isso. Olha, eu não esperava ir pro Mundial naquele ano lá. Mas foi um ano que eu tava muito bem. Foi um ano que eu estreiei de maratona também, né? Que não deu muito certo. Daí eu fui para Campos do Jordão, tava treinando pra Maratona de São Paulo. E, na verdade, eu era o quinto do ranking. Só que quando tava rolando as Olimpíadas de 2016, foi chamando. Chamou o primeiro, chamou o segundo, chamou o terceiro, chamou o quarto, e eles não quiseram, eles estavam tentando o índice da maratona. Aí chegou o quinto, chamaram eu fui. Eu era o quinto homem, eu tinha corrido 1 a 4:10 em Florianópolis, em uma etapa de circuito caixa. E o que é que aconteceu? Antes dessa prova, 15 dias antes que eu ia entrar em Aracaju, eu fui em Aracaju, eu quebrei o recorde da prova lá. É 25 Lá quilômetros, né? Não é 25, dá 24 e alguma Claro. coisa. Corri 2:15:36, aí fui para Pernambuco, para minha casa lá em Pernambuco. Eu corri sexta, fiquei sábado, domingo, na terça eu viajei. Vim para São Paulo, do aeroporto mesmo fui para a Europa. Para mim foi a minha primeira experiência a nível mundial. Né? Quando eu vi daqui o Mofara tava escrito, tal, pô, esse cara, eu tá junto, tudo. Uma coisa de outro mundo. E assim, o mais gratificante, que você sabe, mas eu saí de um lugar tão pequeno e hoje eu estou aqui junto com os melhores do mundo. Né? Todo mundo te olha lá como tipo, não é aquela coisa que você chega na prova, aquele cara corre 33, aquele ali corre 35, é frango. Todo mundo se olha igual quando chega lá. O cara de 1 hora pro cara de 1 hora e 5, 1 hora e 7, mais ou menos. Que tem país ali que manda cara ali de 1 hora e 7, porque tem uns países que tem uns atletas mais fracos. Então você tá ali no meio dos 85 melhores tempos do mundo. É gratificante, né? Eu lembro que eu corri 1 hora, 4:42, 43. Eu fui 34º. Imagina, Nossa. né? Em 34º com 1 hora 4 maratona 34º do mundo, né? Vale do mundo. ressaltar. Foi assim, uma experiência muito boa naquele ano. Foi a minha primeira experiência com frio, a minha primeira experiência com a Europa também, né? Foi a primeira vez que eu fui para a Europa. E E foi foi uma um dia coisa. difícil, né? De chuva e vento. Foi que eu peguei, nós largou com 12 graus, 2 horas da tarde, largou com 12 e chegou com 7. Só que depois do 15 começou a chover com vento, né? Muito vento e tal. Eu lembro que quando acabou a prova, tinha uma tenda assim, me deram uma toalha para mim, uma toalha grande assim para me trocar de roupa. E eu botei a toalha, eu fiquei tipo uns 10 minutos para conseguir tirar o short. Nossa Senhora. Mas vale a experiência, né? Não, valeu a experiência, tudo humilde, né? Eu tive a experiência de conhecer o Mofara. Aqui tem o número dela, deixa eu ver se tem. Aqui, ó, Ah, sim, sim. tem o número. E aqui a gente tem o E, número de algumas maratonas, tal. Isso aqui é de Doha. Isso aqui é Maratona de São Paulo, Berlim. Aí eu juntei e fiz aqui. Esse bastão aqui, ó, bastão oficial ah, lá de Doha. Ele estava dando o bastão lá, eu trouxe. legal. E você saiu lá de Cardiff querendo mais empolgado de estar ali com aqueles atletas todos? Sim, sim, a empolgação é boa, né? Principalmente assim, que eu tive um bom contato com o Mofara, né? Ele Hum. muito humilde, né? O cara bicampeão mundial, tudo assim. Eu tive a oportunidade de ir no quarto dele, Ó, né? Ele deu uma camisa para a menina que estava com a gente na seleção e a gente foi no quarto dele buscar, tirou foto com ele. E ele muito humilde mesmo, assim. Quando a gente veio embora, ele veio com a gente até Amsterdã, na Holanda. Aí em Amsterdã a gente partiu para o Brasil e ele foi embora para os Estados Unidos, né? Ele é naturalizado britânico, só que na época ele uhum. morava nos Estados Unidos. Aí, mas muito humilde mesmo. Conversou muito com a gente, né? Que a gente tinha uma tradutora que foi com a gente. Então ele estava na expectativa de vir para as Olimpíadas do Rio, tudo assim. Foi uma experiência muito legal. Ah, que legal. E depois, como que foi correr em Doha? Já que você saiu de um frio ali, né? Uma experiência nova, e Doha, que é um calor. Como que foi? E como que foi a sua preparação assim para correr lá? Porque você sabia que lá é um lugar quente. Como é que foi aqui sua preparação? E como que foi correr lá? O que aconteceu em Doha, eu não me arrependo de ter ido em Doha, porque foi um campeonato mundial, né? É currículo para toda a vida. Só que eu me arrependo de não ter corrido Buenos Aires. Hum. Porque eu fui convocado Era o para sul-americano? correr o Sul-Americano. Hum. Eu teria corrido as duas, né? Teria ido para Doha, teria feito uma participação. Só que a minha esperança era entrar entre os 10 em Doha. Eu falei, eu consigo entrar entre os 10 em Doha. Né? E se eu tivesse corrido em Buenos Aires, talvez hoje eu estaria com o índice olímpico. Né? Ah, Eu acho. Né? E eu digo, não, eu vou guardar, eu vou para Doha. Eu usei minha preparação dos Jogos Pan-Americanos, que não foi ruim, minha preparação dos Jogos Pan-Americanos.
No meio eu usei, eu entrei em algumas meias maratonas, como eu te falei, eu entrei na ASICS, entrei em São Bernardo dos Campos e entrei em outra em Rio Claro. Só meia maratona rodando, ali umas 5 pouco, uma 4 alta, e sem sofrer. Então, e os treinos para dor, eu tava treinando em horários quentes, tipo, depois das 8 e depois das 7 da noite. Porque como Doha vira 6 horas daqui, eu terminava mais ou menos 8 e Hum. meia, 9 da noite, o treino, da noite, para pegar o tempo mais quente. E quando eu cheguei em Doha, menina, a gente chegou em Doha umas 3 horas da manhã. Deu uma viagem de 14 horas até na Etiópia, depois mais 6. Muito longa a viagem. Quando a gente saiu do aeroporto, parecia que tinha, tipo, sei lá, tava saindo fogo de dentro do bueiro. Meu 3 Deus. horas da manhã, 33 graus. A gente foi pro hotel. No outro dia de manhã a gente saiu, quente, quente, ninguém aguentava ficar fora, não. No ar-condicionado direto. E Nossa. aí, o que vai fazer? Aí a gente começou a treinar para adaptar lá. Tipo, a gente saía 11 horas da noite para treinar. Como a prova ia largar meia-noite, a gente saía dormir 3 horas da manhã e tal, por conta do fuso horário. Porque a gente ficou 8 dias nessa pegada. Mas era muito quente, corria 30 minutinhos e já tava ferrando de fogo. Eu digo, pronto, agora eu tô ferrado aqui. Aí comecei a fazer rodagem de 18 quilômetros à noite e tal, um pouco forçado, para tentar pegar o ritmo da prova. Quando teve a maratona feminina, foi uns 3. Não, a gente chegou na segunda. Não, a gente chegou na sexta-feira. Na sexta-feira de noite foi a prova feminina, no dia que a gente chegou. Menina, menina do céu, estão telefonando aí. É. Mas Menina tem do gente céu. lá pra atender. É... Só vi as meninas já caindo já no carrinho lá, aqueles carrinhos de carregar do estádio de futebol, não parava. Pra frente, pra trás, levando as meninas. As meninas sofreram mais do que a gente, porque no dia das meninas tava muito mais quente, sabe? Aí nós, pronto, e ficamos treinando, ficamos treinando. Quando chegou no dia da prova, olha, é uma prova para chegar. Até a minha maratona, nós estava perto do grupo, eu e o Paulo Roberto. Uhum. Só que assim, não sei se eu hidratei demais, não sei o que foi que aconteceu, porque assim, como o lugar é quente, você começa a hidratar demais. Vai Sim, é dar uma super. sede que não passa, né? É uma sede que não para, né? E até o 25 eu tava correndo bem com o Paulo. Só que depois do 25 eu comecei a sentir muito, desgastar muito. Hum. E eu comecei a ficar. Aí depois do 30 o negócio ficou ruim, eu tive que parar, ir no banheiro, tudo. Terminei só na raça mesmo, para chegar mesmo, porque foi uma experiência boa de ter ido para o Mundial. Mas assim, eu esperava uma coisinha melhor. Eu esperava correr baixo de 2:20. Ali eu corri 2:20 e 1:40, eu acho. Correria ali uma 2:15, uma 2:15 e alguma coisa. Mas o desgaste depois do 25 foi muito grande, sabe? Mas valeu pela experiência mais uma vez, né? Valeu Porque pela experiência, né? Porque assim, só de você estar entre os melhores do mundo, né, já é uma experiência muito grande. Foi a minha terceira maratona do ano, né? Porque eu tinha corrido Hamburgo, né, com 6 graus, é, depois corri o Pão tava com uns 20 e pouquinho, aí depois corri aí. Então foi 3 maratonas no ano aí, 5 meias maratonas eu corri ano passado. Então, E o PAN? E o Pan-Americano, você ficou feliz com o que você fez lá? Gostou da não, sua não fiquei. preparação para ir para lá? O Pan-Americano eu esperava uma medalha, tá? Uma coisa assim. Assim, o problema do Pan-Americano, eu comecei a treinar muito tarde, né? O meu filho nasceu, Hum, teve problema, minha mulher teve problema e adiantou em 3 semanas. E ela ficou internada, eu tive que ficar com ela, ficou hum, 14 dias no hospital. 14 dias. Aí depois eu tive que ficar aquela coisa de dormir e acordar toda hora, aquela coisa de criança, tal, sim. tudo. Eu falei, não vou ter. Quando, no dia do Pan-Americano, no outro dia meu menino fez 2 meses. Então eu tava pai fresco, né? É. Com 2 meses. Eu consegui treinar legal, assim, eu esperava, eu correria ali umas duas pouco. Mas eu tive problema com bolha também, né? Hum, Mas eu acho que ganhar e ser segundo era muito difícil. Mas eu acho que terceiro, a medalha de bronze ali, eu acho que era possível sim. E também você esperava o índice olímpico já ali? Porque pelo que eu Olha, vi, o clima era mais eu acho que sim. fresco. No período não estava ruim para correr, né? O pessoal tava, nos dias antes estava difícil, mas assim, eu acho que dava. Da mesma forma que os 3 primeiros fizeram. Não, deixa eu ver. Os 2 primeiros fizeram, porque o terceiro correu 2:12. Os 2 primeiros correram 2:10 e alguma coisa. Eu acho que sim, né? Porque quando eu entrei na prova, eu entrei pensando no recorde da prova, que era 2:12:30. Uhum. É 2:12:30, eu acho. Era alguma coisa assim. O recorde pan-americano, né? Que foi quebrado. Então, eu vi que o grupo segurou muito na primeira parte. Os primeiros 5 quilômetros deu 16 e pouquinho, depois deu. Eu sei que o primeiro 10 deu 32 e pouquinho. Não, Uhum. 33. Eu digo, gosto muito lento para uma maratona. O que é que esses caras estão segurando? Aí foi aquela hora que eu fui para frente. Eu fui para frente, só que negativou muito. Do 10 pro 21. Nós passou 33 e pouco, só que no outro 10 nós virou 30 baixinho, nós passou umas 6 e pouquinho. Não sei se foi umas 6,18.
Uma coisinha assim. Eu consegui correr na frente com o grupo até o 25. Aí depois do 30 eles deram uma abridinha. No 30, eu assistindo a prova, eu passei 25 segundos do grupo. Então não estava tão longe no 30, ainda Hum. estava na briga. O sofrimento foi no último 12 quilômetros. Ai, Então no último 12 quilômetros foi sofrimento ah, total. ah. É, Mas geralmente valeu a preparação. quando você corre a maratona, você consegue assim ir bem do começo ao fim, e bem que eu falo assim, entre aspas, né? Ou tem aquela parte assim que você fala, sente um pouquinho e fala assim, não, agora eu vou na vontade mesmo, aquela vontade de chegar, de vencer, do pódio. Você tem esse momento? Assim, maratona a gente sempre sofre, né? Principalmente eu nunca corri, assim, eu corri poucas maratonas para brigar para pódio, né? Porque as outras foi para brigar para tempo. Tipo, você chega numa maratona de Hamburgo, numa maratona de Berlim, você vai lá para correr com relógio. E Hum. você sabe que tem muitos atletas melhor do que a gente, e se a gente for atrás, quebra. Então você tem que trabalhar com o tempo. As maratonas que eu briguei para pódio foi maratona do Rio de Janeiro e maratona de São Paulo 2 vezes. Né? Que foi, a maratona do Rio de Janeiro foi a minha primeira maratona completada, eu sofri muito depois do quilômetro 33. Né? Sofri muito, cheguei em sexto. A maratona de São Paulo, que eu fui quarto também, que eu entrei para dar um ritmo para os outros atletas e acabei terminando em quarto. Quando chegou depois do quilômetro 38, eu cheguei na raça. Cheguei na raça mesmo, assim. Já a maratona de São Paulo, quando eu fui segundo, foi uma maratona mais planejada, uma maratona que eu me preparei mais, dediquei, trabalhei em cima do relógio. Foi uma maratona que foi excelente para mim. A maratona que eu corri para pódio e tal. E foi uma Então, foi maratona que você excelente. também veio de trás, né? Eu É, lembro do bloco passar assim, e você bem mais atrás assim, e depois eu fiquei sabendo, nossa, ele tava brigando lá pelo primeiro lugar. Porque o que aconteceu nessa prova aí foi o seguinte: quem via eu e o Solanei na prova, até a meia maratona, ninguém diria que nós seria campeão e vice-campeão. Não, não diria. Eu tava lá, eu sei, não diria de jeito nenhum. E o que aconteceu? Quando chegou no sábado, teve o congresso técnico e tinha 5 atletas para puxar a prova, coelhos. Acho que tinha 8, era 10 africanos. E falaram pra gente: olha, os coelhos estão para puxar a meia para